Olá, pessoal. Muito boa tarde para todo mundo. Bem-vindos à Expo Super Acats Online. Depois da abertura oficial que foi realizada hoje pela manhã, que contou com a sua sintonia e com a excelente palestra do César Souza. César Souza, um dos idealizadores do movimento #Vamos Virar o Jogo, que é uma convocação à superação dos desafios impostos pelo atual contexto. E a programação de palestras e painéis para hoje à tarde, meus amigos, está simplesmente imperdível. Temas importantíssimos para o desenvolvimento das empresas e dos profissionais que nelas atuam. Vamos superar qualquer pandemia. Aproveitem. Boa atividade. A Expo Super é uma realização da Associação Catarinense de Supermercados e conta com importantes marcas patrocinadoras e apoiadoras, a quem agradecemos pelo prestígio e pela parceria. Naveguem, prestigiem os nossos expositores na feira virtual e não deixem de fazer ótimos negócios. Por quê? Porque os bons negócios não podem parar. Olá a todos, eu gostaria de agradecer imensamente à diretoria da ACATS e a todos os seus executivos pelo convite para coordenar a trilha de inovação do Expo Super ACATS Online. Este que eu tenho certeza que é o melhor e mais completo evento online voltado para supermercadistas e para profissionais do varejo e do mercado de bens de consumo. Meu nome é Jorge Nafuco. Eu sou sócio da Oitava Acima Treinamento e Consultoria e também sócio do Oasis Lab Innovation Space. Também sou professor da HSM Educação Executiva, tenho uma carreira aí acadêmica. Minha formação é em Sociologia, né? Então eu sou sociólogo formado pela USP, fiz pós-graduação em Economia na PUC São Paulo e em Negócios pelo INSPER. Eu tenho aqui o prazer de apresentar a todos o nosso convidado para essa conversa e reflexão sobre o tema Feito é melhor que perfeito, que é o Yomani Engelmann. O Yomani é formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina e é um dos sócios fundadores da Pixion, a segunda maior empresa de healthcare IT do Brasil. Tem mais de 2.000 clientes e 400 colaboradores. Atualmente, o Yomani é o diretor de marketing e novos negócios da Pixion e também ocupa a presidência da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Yomani, é um grande prazer recebê-lo e lhe agradecemos imensamente por compartilhar aqui com todos nós o seu valioso tempo, conhecimento e experiência. Obrigado, Inafuco, pela apresentação. Um grande prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço muito o convite e espero contribuir com a discussão. Certamente vai ser muito rica. A gente também está ansioso para ouvi-lo. Por favor, vou te pedir para você contar um pouquinho para todos nós aqui, para todos os participantes, como é que é o atual momento que está vivendo a Pixion e a ACAT? Como é que você vê esses tempos? Vamos lá. A Pixion, né? O nosso setor é saúde, o setor de saúde talvez é um dos grandes setores afetados diretamente aí pela crise sanitária que está instalada, não só no Brasil, mas no mundo. E o nosso momento é de transformação. A área da saúde é dentro de alguns pilares que houve durante essa pandemia. É aquilo que eu chamo de transformação acelerada. Existia tecnologia disponível, mas marcos regulatórios impediam que algumas coisas fossem adotadas na área da saúde, e o principal marco regulatório vigente nesse momento está associado à telemedicina. Então, imagine que no momento que nós vivemos hoje, de mundo superconectado, qualquer interação médico-paciente no Brasil era ainda proibido, não era regulamentado. Nós estamos vivendo nesse momento um momento transitório desse paradigma, que por enquanto está numa medida provisória. Nós acreditamos, o setor todo acredita que isso vai ser permanente, dados os benefícios que o teleatendimento pode trazer, né? Até eu tenho uma frase que eu estou guardando muito comigo, com um médico que é nosso conselheiro aqui na Pixion, e ele é diretor do Einstein, que é o Dr. Eliezer, e ele fala que telemedicina não é mais nada do que medicina.
Da mesma maneira que você não fala que você tem uma telerefeição quando faz um pedido de comida, que você não faz um telebanco, você não faz telemedicina, você faz medicina, né? E a medicina, feito à distância, tem vários benefícios e limitações, como qualquer outra prática médica determinada da situação. Então, um momento que nós vemos na Pixion é de bastante transformação, inclusive acabamos de anunciar uma aquisição, né, do portal Boa Consulta, que é um portal focado em consulta e agendamento clínico e também em telemedicina. E o momento da CAT que nós estamos vivendo é um momento, eu assumi a gestão em junho, né, já com a crise sanitária instalada, mas já estava com uma série de ações para suportar o nosso ecossistema aqui catarinense de inovação, com alguns pilares. Um pilar dele foi muito associado à questão de tecnologia para a adaptação do home office, para que todo mundo estivesse seguro e conseguisse viver os novos fluxos de trabalho para que ninguém perdesse produtividade. Um outro pilar foi uma questão de compilação de leis. Houveram várias medidas, idas e vindas em relação a questões fiscais, questões trabalhistas. Então, nós orientamos muito aqui os associados do que estava vigente de acordo com o porte da empresa, de acordo com a legislação que realmente estava valendo. Uma outra questão foi finanças, né? A gente compilar também todo o que estava disponível em relação a crédito e finanças para as empresas do setor. E um quarto item, oportunidades, né? A gente trocar experiências e a importância de estarmos em rede, como estamos nesse momento aqui, compartilhando conhecimento, trocando experiência, porque realmente é isso que faz um ecossistema cada vez mais forte, né? Essa troca de experiência e convivência. Então, a CAT também passa por momentos importantes aí de adaptações e oportunidades também. Puxa, que bacana, quanta coisa, hein? Ao mesmo tempo, aí, bastante desafios. Então, tá perfeito, Yomani. Bom, eu costumo dizer que, além da pandemia do coronavírus que a gente está vivendo, nós também estamos convivendo com outras pandemias, principalmente de alguns chavões, né? Particularmente, eu tenho um pouquinho de ojeriza, né? Me machucam os ouvidos, dois jargões que estão mais do que disseminados e batidos por aí. Um deles é um novo normal. Não aguento mais ouvir do novo normal. As pessoas falam, live sobre vaca leiteira no novo normal, sei lá, vegetarianos no novo normal, carnívoros no novo normal. Então, já está saturado para mim esse uso da expressão do novo normal. Mas não é sobre esse jargão, né, que mais me incomoda. Um que tem me incomodado bastante, inclusive é o tema sobre essa nossa conversa, né, sobre esse nosso papo, é a afirmação de que muita gente tá fazendo, de que feito é melhor que perfeito. Então, isso me incomoda bastante, por isso até que a gente já conversou, né, teve essa oportunidade de bater um papo, é o título dessa nossa conversa, né, dessa nossa palestra. Só que é feita de forma provocativa e questionadora, ou seja, feito é melhor que perfeito, né? A gente quer saber se realmente faz sentido essa colocação. Porque, olha que interessante, o que me parece, a gente, como eu falei, já discuti um pouquinho sobre isso, é que a ideia do feito é melhor que perfeito, a afirmação, ela traz um falso positivo, né? Ela traz um falso paradigma, porque ele dá a entender de que a inovação busca fazer a entrega, ainda que meia boca. E parece que, para quem faz essa afirmação, no âmbito da inovação, de que é melhor fazer algo rápido e meia boca do que levar um tempo maior para fazer bem feito, para buscar a perfeição. E quando a gente diz que isso é um falso positivo, é porque parece, né, e é a reflexão que a gente vai fazer juntos agora, né, que eu vou pedir para você compartilhar com a gente, de que a proposta de valor da inovação não é fazer rápido e meia boca, mas é fazer feito, né, é fazer e bem feito e perfeito. Então, eu queria saber da tua experiência aí na presidência da CAT, né, na direção aí da Pixion, como é que, ainda mais na área de saúde, né, você imagina na saúde falar que feito é melhor que perfeito, você mata o paciente, né? Então, eu queria saber como é que é essa questão, né, do feito é melhor que perfeito mesmo? Como é que você vê isso na inovação? Realmente, né, para mim, o feito, a entrega, ela tem que ser, no minimamente, bem feita
para o cliente, né, para o usuário que vai usar aquela tecnologia, aquele novo paradigma de processo ou de tecnologia. A ideia, eu acredito que perfeito, poucas tecnologias um dia serão, porque sempre tem ponto de melhoria. A definição de perfeição é quando não se pode melhorar mais. E isso, para mim, tecnologia é praticamente uma utopia. A gente sempre vai poder inovar e transformar melhor. Só que, do outro lado, a gente não pode ter essa falsa ideia, como você bem colocou, que fazer meia boca também é inovar. A gente tem que ter uma entrega concreta de valor, o que a gente chama muito de jornada completa de experiência para o usuário, e que aquela jornada ela seja muito bem feita para que ele se acostume com aquele novo paradigma, aquele novo processo, aquela adoção tecnológica. Então, nós temos vários exemplos de hoje que estão aí à disposição de todos para a gente poder materializar isso. A gente vê inovações surgindo todos os dias, mas a gente pegar, por exemplo, a minha primeira experiência como Uber, por mais melhorias que o Uber vem trazendo e cada vez melhorando mais, ele já, na primeira versão, ele já conseguia fazer uma entrega completa de uma jornada, que era você pedir uma locomoção, informar o seu destino, o seu ponto de partida, a expectativa de espera e a expectativa de preço. Um range. Então, não fazia favoritos, não tinha meu cartão de crédito no início, ele não gerenciava duas contas, ele não tinha não tinha vários estilos de carro, enfim, não fazia share de corrida, um monte de coisas que depois fez muito sentido. Só que ele já fazia um feito muito bem feito, que esse talvez é a palavrinha que falta, né? É um feito bem feito para que eu conseguisse substituir o táxi. E já na largada, esse é o ponto importante, na largada ele já entregava mais que um táxi normal, né, que eu precisaria ter que ligar para um telefone, esperar, eu não teria a localização daquele carro, não teria uma ideia da corrida e tudo mais. Então eu acho que esse é um bom exemplo. A gente tem uns aplicativos de entrega que hoje também tem uma jornada bem mais legal, só que no início era uma jornada bem mais simples, que já era melhor que a experiência do telefone. Eu acho que esse é o paradigma, né, principal. Eu digo que a inovação também, nesse tocante, ela também tem talvez aí pelo senso comum, muitas vezes, associar a inovação a um rocket science, né, uma ciência de foguete, uma coisa, não é isso. Muitas vezes é você realmente desafiar o status quo de uma indústria inteira e entregar um serviço com aquilo que eu chamo que é menor atrito. Então, vamos pensar aqui um pouquinho quanto pontos de atrito eu tinha para fazer a busca e a procura de um serviço de comida na minha residência. Era, no mínimo, pegar as páginas amarelas, ou mais sofisticado, no próprio uma busca na internet, ficar ligando, ver o cardápio, ou entrar em vários sites, e daí ver o tempo de espera, e se entrega na minha residência, e tudo isso, né? E isso foi resolvido hoje com o aplicativo, de maneira simples. Já tem lá o meu cadastro, já tem a minha forma de pagamento, já tem onde eu estou, a previsão de entrega, os meus últimos pedidos, inclusive. E o que acontece com isso? Esse é um outro paradigma que ele quebra, né? A inovação. No início se pensava, não, mas aí o restaurante A vai estar no mesmo local que o restaurante B, e daí eu vou competir com o A e o B. A grande verdade é que eu consumo mais comida hoje por pedido eletrônico do que eu consumia antes, porque as barreiras, né, esses pontos de fricção diminuíram muito. E aí é um paradigma de inteligência competitiva, né? Todo mundo hoje lá acaba gerando um novo mercado juntos, mesmo em tese o restaurante A competindo com o restaurante B no mesmo aplicativo. Então, eu acredito, para começar a nossa discussão aí, um senso comum às vezes mal interpretado, essa questão de fazer de qualquer forma, e também que a gente pode eventualmente achar que está competindo, quando na verdade a gente está cooperando e criando um novo mercado. Legal. Eu gosto muito desse seu exemplo, né, da ciência do foguete, que é uma das armadilhas de quem trabalha com inovação, achar que realmente a minha grande proposta de valor é levar o homem até Marte, de passar em Vênus na volta, tá certo? E depois voltar aqui para a Terra. Na realidade, a gente deveria pensar nessas oportunidades de diminuir a fricção.
Eu lembro que você me contou a sua experiência com o supermercado, que eu achei bem legal, né? Eu vou te cutucar para você contar para a gente. Assim. Aí a gente... no supermercado. Aí a gente vê, né, Theo, como uma coisa do dia a dia. Aí no mercado de varejo, né? Eu não sou especialista no mercado de varejo, mas eu sou um cliente de varejo. Eu vou no mercado, eu e minha esposa, nós fazemos a nossa compra mensalmente. Nós temos um filho pequeno, então a rotina com o mercado ela é intensa. E eu vejo como o mercado tem uma série de disciplinas muito bem resolvidas, até por conta das margens que são apertadas. Então a questão da logística, a questão dos processos internos. Só que a experiência de compra ela foi muito pouco transformada. Na verdade, ela ainda talvez seja bastante dolorosa. Então, eu vejo que coisas simples poderiam ser feitas, na minha ótica como consumidor, que eu acho que ninguém fica muito feliz quando vai fazer compra e encontra uma fila ou falta de vaga no estacionamento, uma fila enorme no caixa e muita gente e tudo mais, né? E existem várias pequenas melhorias que poderia dar. O mercado, geralmente, que você compra, você tem uma certa fidelidade por proximidade, por credibilidade da marca, daquela rede mercadista perto da sua casa ou perto do seu trabalho. E coisas simples, né? De como ter um mapa de calor, de como estar a loja naquele momento, para você saber quanto tempo você vai demorar na fila. Os produtos que eu mais consumo, praticamente deve ter um Pareto, né, um 80-20 ali, dos produtos que eu mais consumo, são 80% sempre os mesmos. Então, é muito decepcionante você ir no mercado e não encontrar o produto que você tem, né? E a loja não tem nenhum alerta dizendo, olha, o produto que você tem está em falta e tudo mais, sendo que tudo que eu consumo está devidamente cadastrado no cupom fiscal. Então, existe uma série de novas experiências que o varejo poderia proporcionar àquilo que eu chamo que é aquele comportamento cíclico. Existem vários comportamentos cíclicos hoje nas pessoas e ainda eu acredito que existe muita possibilidade de transformação de experiência, que é isso que a gente busca para melhorar realmente o consumo. E lembrando que tudo isso tem duas variáveis que eu acredito que o varejo é muito preocupado, que é ticket médio, né, e a recorrência da compra. Então você consegue aumentar o ticket médio trazendo boas experiências de consumo e de compra. Então, dois pequenos exemplos aí que, pelo menos eu ficaria muito feliz que alguém me oferecesse esse tipo de situação, que é ter simplesmente um pico de consumo, quando que eu deveria ir, né, pelo meu comportamento, e qual que é a expectativa, né, de encontrar uma fila lá, e se os produtos que eu mais consumo estão na prateleira naquele momento. Eu diria que são duas pequenas sugestões aí, ou provocações como um cliente assíduo aí do varejo atacadista de mercado. Tá? E você falou realmente a hora da dolorosa, né? Porque é dolorosa em duplo sentido, a hora que você vai pagar a compra do supermercado e a hora que você vai pegar uma fila, né? Então você fica lá 1 hora no supermercado curtindo para comprar, depois chega lá no PDV, vai ficar 15, 20 minutos, 30 minutos às vezes, só para passar a compra. Então, assim, toda a tua experiência positiva naquele tempo de fila. E você disse, eu fiquei refletindo, falei, nossa, ele tem toda a razão, como a gente ainda não conseguiu sentar e pensar como é que a gente resolve o problema de fila, porque o Waze, né, o Uber, esses aplicativos, eles falam, você está saindo da sua residência agora e vai até o seu trabalho, você vai levar 32 minutos. Mas se você esperar para sair daqui meia hora, você vai levar 25 minutos. Então compensa. Nessa meia hora, você vai tomar um café, né? Começa a responder os e-mails, porque ele otimiza isso. Por que a gente, como consumidor dentro do supermercado, né, a gente já não tem uma inteligência, uma inovação que fala, se você for agora no PDV, você vai ser atendido, você é o sétimo da fila. Mas daqui, sei lá, 20 minutos, você vai ser o terceiro. Tá bom, esses 20 minutos eu vou lá tomar um café, faço alguma coisa, né? Não, você vai para a hora da surpresa e chega lá no PDV e vê aquela fila. Então, achei muito interessante esse teu relato das pessoas, porque eu falei, nossa, é verdade, te gasta dinheiro com tanta coisa e ninguém parou para falar. Tem que ter um jeito de eu reduzir essa fila ou de eu dar previsibilidade de quanto tempo você vai ser atendido, né? Perfeito. E aí então, nós temos dois itens que eu queria contribuir, né?
Um, que o Waze que você mencionou é o típico trabalho em rede, porque na verdade, como é que ele consegue essa predição de tempo? Porque todo mundo está informando a sua velocidade média no trânsito naquele momento e o seu destino final. Então ele consegue prever justamente por isso, porque todo mundo está cooperando em compartilhar o seu dado, né? A gente vive de LGPD, né, nesse momento, mas muito se fala sobre LGPD. Eu queria expressar aqui um pouco da minha opinião particular sobre isso, que tem um lado ruim dos dados compartilhados, mas tem um lado muito bom, que é o típico caso do Waze, que todo mundo compartilhando um pouquinho da sua trajetória diária, consegue hoje, o Waze muitas vezes consegue ajudar prefeituras inteiras a organizar melhor o trânsito, em planejar o projeto urbanístico da cidade. Então, fica aí um grande exemplo de trabalho em rede. Do outro lado, né, também o que você falou dessas inovações que não acontecem, geralmente as indústrias que passam por muito tempo sem olhar o status quo e se desafiar, geralmente essa indústria ela é disruptada por novos entrantes, né? Então, não estranhem que uma Amazon, uma das maiores empresas do mundo hoje, ela está olhando muito o varejo, desafiando totalmente com o conceito da loja sem caixa, que você entra e pega o seu produto, faz o self-checkout e o auto-checkout e está tudo resolvido. Então, isso é clássico, né? Indústrias que ficaram muito tempo no seu status quo, ela, de repente, um novo entrante que entra com um novo paradigma, e ela realmente quebra uma indústria totalmente nova, né? E a gente tem aí mas as indústrias são centenárias. A gente pode olhar, né, a indústria automobilística com um novo entrante, que nunca tinha feito carro na vida, dando muita dor de cabeça para as empresas centenárias que conhecem muito bem a cadeia de produção, conhecem muito bem componentes mecânicos, eletromecânicos e tudo mais, eletrônicos, mas com um novo paradigma, um novo mindset, desafiando realmente uma indústria inteira, que é a indústria automobilística. Então esse é um ponto importante também, de a gente falar que o status quo ele acaba provocando essas disrupções pela inércia da indústria atual instalada. Que bacana. Ou seja, onde está estagnado há muito tempo, onde está faltando inovação, tem um sério risco de, como você falou, ser desafiada, ser disruptada, né, por alguma nova experiência, e aí muda totalmente esse mercado. Bem bacana. Eu brinco, né? Táxi, há quanto tempo o modelo de pegar táxis prevaleceu? Mais de meio século. Né? Ou você ligava, então você ia para a rua e ficava caçando lá, ficava fazendo sinalzinho para carro. Pô, não era possível que aquele negócio ia vingar para sempre, né? Mas ficou 50, 60, 80 anos dessa forma, até que veio o Uber e causa todo esse impacto. Não, mudou uma indústria inteira aí, né? Lembrando que a indústria do táxi, né, tem a licença, dos grandes centros tem a licença, tem número de placas, tem um monte de situação, e quando a gente olha parece uma coisa simples, e de fato mas aí que vem uma questão, daí eu vou colocar aí, eu acho que o Uber é um caso a ser estudado, ele tem seus desafios também de sustentabilidade, mas ele viu a ociosidade de carros, pessoas devidamente habilitadas, as ruas já existiam, as regras já estavam lá, era só mudar a dinâmica do mercado. Enquanto que a indústria do táxi não percebeu essa possibilidade de ofertar alguma coisa melhor. Do outro lado, a gente pode ver um contra-exemplo disso, tentando forçar uma inovação que aqui no Brasil aconteceu com os patinetes. Os patinetes, o pessoal, não, é o modelo do Uber nos patinetes. Não é, tá? Por quê? Não existia licença de patinete, o patinete não existia licenciamento do patinete, não existia infraestrutura para patinete. Então, eles quiseram copiar um modelo totalmente de forma equivocada, né? E o final da história, ele não é muito feliz, né? Dado os resultados aí que as empresas anunciaram recentemente aí de recolhimento do serviço em algumas cidades e os prejuízos acumulados. Então, olhar também que o pessoal às vezes pega um modelo e acha que é só copiar uma outra indústria e vai acontecer. Não vai, porque a premissa básica eu chamo de desafiar as leis da física. Não fica de pé o modelo, porque eu estou desafiando as leis das físicas. Então, eu tenho que comprar o ativo que era o patinete, eu tenho que mudar a legislação, ensinar as pessoas a andarem e criarem um hábito para criar toda uma indústria. Não é assim que se inova. Né? Então, isso para mim não era inovação. Pode se chamar de outra coisa, mas não inovação. Então, Legal. Outro exemplo.
Legal, os patinetes é um belo exemplo, sem dúvida alguma, causou som, um frisson, né? Tinha a questão do exótico, mas como você falou, não para de pé, e aí não é inovação, ela tem que realmente mostrar que veio. Uhum. Deixa eu aproveitar esse gancho, né? Até que você falou também da experiência dos patinetes, porque tem um outro paradigma muito comum nesse segmento de inovação e que acho que é uma armadilha também, né? Um falso paradigma. Eu queria ouvir muito da sua opinião, né? Sobre isso, você que é tão expert assim. Que paradigma é esse? Assim, putz, também me causa arrepio quando eu ouço muitos empresários, muitos executivos dizerem assim, vamos chamar uma startup para nos ajudar a resolver esse problema, porque a startup é mais barata. Né? Então, pô, mesmo se não der certo, de qualquer forma ela é baratinha, a gente não gastou muito dinheiro com isso, quem sabe dá certo, se der certo então é melhor ainda, porque custou barato. Ou seja, empresas, né, e profissionais que lidam com a inovação e que lidam com startups, principalmente, achando de que, poxa vida, né, ela vai me trazer uma solução mais baratinha. Ou seja, fica orientado por preço. Uhum. O que você pensa sobre isso? Eu digo que não tem chance de dar certo, né? Porque o primeiro ponto que o mindset que uma grande empresa tem que ter, primeiro que nunca é pelo preço. Principalmente as grandes indústrias, né? E eu falo até pela as grandes cadeias produtivas, a própria área médica, ela não pode ir pelo barato e pode dar errado. Porque se der errado, os prejuízos serão de milhões, ou até de vidas, como é o caso da área médica. Então, nesse aspecto, para mim, a startup, o grande ativo que ela tem, e as empresas têm que entender isso, não é o preço, mas sim um novo modelo mental, a nova reconstrução daquilo que hoje está estabelecido, e novos modelos mentais podem ajudar a reconstruir novas soluções totalmente diferentes. É muito legal ver algumas indústrias de como elas conseguiram fazer isso de maneira declarada. Aqui eu só dou um grande exemplo, quando a Honda, uma montadora, ela tinha um estereótipo de carro no sedã dela, que era classificado para pessoas acima de 50 anos, num design pouco arrojado, e eles criaram uma nova equipe de design para o Honda Civic, que se tornou um sucesso de venda no Brasil, que um dos requisitos, eles tinham dois requisitos basicamente, era nunca ter trabalhado em outro modelo da companhia, e o outro ter menos de 30 anos, para que eles realmente tivessem um novo mindset total. E daí saiu um carro, né, bem futurista pro padrão design Honda, e foi um sucesso de vendas. Então esse eu acho que é o paradigma da startup que as grandes empresas têm que olhar, não é o mais barato, mas que eles realmente vão desafiar, e a empresa tem que estar pronta para ser desafiada com novos modelos mentais, para que de fato a inovação aconteça e entregue o seu valor, que é realmente criar novos paradigmas e novas experiências de consumo de produto ou de serviço, e que isso pode realmente lá na frente ser uma inovação. Então eu diria que esse é o principal ponto da startup, não é o investimento baixo, mas novos paradigmas de pensamento. Legal. Nessa linha do que você está dizendo, né, também já escutei uma fala sua, onde você estava dizendo o seguinte, que claro que uma startup tem que ter uma solução competitiva e acessível, só que esse não é o grande valor. O grande valor é a escala. Né? Então, a startup consegue trazer uma inovação que ela está tão aderente, né, à dor, à necessidade do consumidor, que ela pega rápido. Né? E quando ela pega rápido, ela ganha a tal da curva exponencial, né? Ela ganha essa escala, e por ter uma maior escala, ela pode cobrar mais barato. Isso eu acho fantástico, né? Aprendi com você que me contou essa, do tipo assim, olha, realmente é um falso paradigma, porque o ser mais barato é consequência. É que a startup é tão boa, conseguiu um negócio tão perfeito, tão bem feito, né? Não foi aquele rapidinho, tá entrando na minha boca e cumprir minha missão, não. Ele foi tão bem sacado, tão bem planejado, tão bem executado, que como ele pega rápido e faz essa curva exponencial, essa curva ascendente, muita gente adere, muita gente aderiu, o custo começa a ficar marginal, né? À medida que vai crescendo a curva exponencial, a curva de custos é inversamente proporcional, né? Ela decresce, tanto faz se eu tenho uma plataforma, se eu vou ter 1.000 ou 1 milhão,
tá certo, de usuários, o meu custo não é exatamente o mesmo, mas não cresce na mesma proporção, aí realmente eu consigo cobrar preços mais baratos. Então, eu queria que você contasse, gente, que eu achei fantástico. O custo é a diferença, né? Exatamente. E daí, quando os processos são otimizados, obviamente que você tem uma redução de custo absurda. Eu trago aqui um estudo de caso bem interessante, que é o atendimento bancário. Quando se começou o estudo né, que a indústria tem, né, um dos maiores bancos do Brasil, quando começou a estudar o conceito do ATM, eles fizeram um cálculo que o autoatendimento reduzia em 10 vezes o custo e dava uma experiência melhor, que era o autosserviço da pessoa que ia na agência. E vários serviços já poderiam ser disponibilizados. O operador simplesmente apertava botões que qualquer um poderia fazer. O Internet Bank reduziu 10 vezes de novo o autoatendimento. Então, o estudo mostrava era uma coisa muito próxima, de R$ 7,00 para 70 centavos para 7 centavos um atendimento via Internet Bank. Não achem que o custo de um Internet Bank é barato para um banco em relação à segurança da informação, servidores, toda a tecnologia embarcada, mas justamente o que você mencionou, a escala é tão grande que o custo por transação fica muito barato. Só que realmente houve declaradamente um investimento massivo em tecnologia, e aí um outro aspecto importante, que é a coragem de quebrar paradigmas. Muitas vezes, né, dentro das indústrias não existe essa coragem de imaginar que o novo paradigma vai existir, que inclusive o usuário, que hoje faz parte do serviço, que antes era feito, né, no caso lá do operador de caixa, o usuário não se incomoda com isso. É a mesma coisa hoje da operação de check-in de avião. Quantas coisas eu prefiro fazer, está tudo resolvido dentro do meu aplicativo, que eu faço lá e dou um leitor de código de barra e está tudo resolvido para mim. Eu não me incomodo de fazer isso, e eu reduzo muito o custo da companhia aérea, porque ela não precisa lá do atendente, e também reduzo o meu custo de tempo. Todo mundo ganha. E esse é um ponto que, para mim, eu gostaria de ajudar na definição de inovação. Geralmente, os processos de uma indústria, ele tem 3, 4 áreas nevrálgicas, né, que você não pode abrir mão. Vou dar na nossa visão aqui da Pixion, para a saúde nós temos 3 pilares, que é o custo, o acesso e a qualidade. Então eu não posso abrir mão da qualidade para baratear o custo, eu não posso abrir mão do acesso para melhorar a qualidade, eu tenho que caminhar em harmonia. Então quando eu olho uma inovação, eu tenho que melhorar os 3 ao mesmo tempo, ou pelo menos 1 ou 2 deles, sem detrimento do outro. E isso pode ser uma inovação, ou até uma disrupção. Então, a gente às vezes fica criando conceitos mirabolantes de inovação, e muitas vezes eles são muito simples. Cada empresa tem lá os seus 3 pontos que ele não pode abrir mão, 2 pontos, eu imagino no varejo é margem, a eficiência da logística, a experiência. Como é que eu consigo caminhar as 3 variáveis juntos? E aí que é outro ponto da democratização, né, da inovação. Qualquer um pode ajudar a ter ideias nesse sentido, que é um outro aspecto, muitas vezes, né, que nas grandes empresas a gente acredita que somente os grandes, né, o C-level pode fazer a inovação pela empresa, e muitas vezes não. Muitas vezes, lá na cadeia produtiva está o segredo, está as melhores ideias para se inovar, se ganhar escala e, de repente, criar ou, né, transformar uma indústria. Bacana, muito bacana. Então, aí, olha, para os executivos, para as empresas que imaginam que devem chamar startups, né, se relacionar com startups, porque elas têm soluções mais baratas, cuidado. Não é o critério legal para a gente ter em mente, né? Como o Yomani estava contando, tem que ter aí muito da cultura, né? Uma afinidade de cultura, o tal dos pilares que ele disse, que na Pixion já está muito bem definido os 3, mas tem que ter aí um fit cultural, e principalmente a gente tem que pensar o seguinte: que solução, né, que dor essa inovação, essa startup está conseguindo resolver, e o quanto isso vai ter escala. Porque ao ter escala é que você tem menor custo. Se você for atrás de soluções de menores custos com baixa escala, das duas uma. Ou está sendo altamente subsidiado, né, então precisa entender como é que esse modelo é econômico, ou então não entrega o que está prometendo. Né? Então é uma armadilha, um caminho tortuoso. Certo? Legal. Yomani, vamos pensar agora em mais um paradigma aí para a gente destrinchar, tá certo?
Esse paradigma que eu queria colocar para você tem a ver com a superespecialização ou a convergência, né? Ou seja, como é que a gente deve pensar a inovação? Cada um no seu quadrado ou tudo junto e misturado? Porque hoje a gente vê que tem todo um jargão também, né? Alguns modismos, que tudo é tech. Então você tem o retail tech, que são as startups com soluções para varejo, as fintechs, soluções financeiras. Dentro de fintech tem a insurtechs, né? Que são as de insurance, né? Da área de seguros. Depois você tem as contrutechs, que é para construtoras, né? E tudo mais. É claro que existem as suas especificidades, mas também a gente começa a ver algum movimento de ter soluções que elas são mais amplas, né? Então, por exemplo, geolocalização é um tipo de tecnologia, de solução, que pode ter começado lá com otimização de logística, mas hoje a geolocalização é feito no marketing, né? No marketing começa a olhar a geolocalização, na política, né? O marketing político vai começar a olhar também geolocalização, a área de saúde, certamente, né? Começa a olhar fortemente a geolocalização. Então, eu queria ver o seu ponto de vista sobre essas hiperespecializações, tá certo? Ou as convergências, né? As soluções que são mais híbridas, pensando nos segmentos. Como é que você acha que isso caminha? Eu vejo, né, hoje as próprias startups, muitas vezes elas estão super especializadas numa jornada muito pequena, numa resolução de dor muito específica, e daí ela fica super especializada e não faz mais nada daquilo. Para alguns mercados tem um certo valor, né, e podem realmente viver daquilo, e essas verticalizações, muitas vezes até por conta das soluções ficaram muito genéricas, e daí muitas delas também não resolviam nada direito, essa especialização é importante. Mas eu faço paradigma com a área médica, que a área médica viveu essa super especialização. Hoje você tem ortopedista, e foi importante, né? Daí hoje eu tenho ortopedista que só trata joelho, daí o outro só cuida, né, do cotovelo, outro só da mão. Só que, de repente, muitas vezes o meu problema do meu joelho ele está relacionado ao meu sobrepeso. Então não adianta eu tratar o meu joelho se eu não cuidar do meu aspecto nutricional. Ou, eventualmente, o meu cotovelo está relacionado à falta de ergonomia da minha cadeira do meu home office. Então, eu preciso de uma visão um pouco mais sistêmica do indivíduo. Então, eu diria que nós vivemos hoje, os apps estão muito assim. O app, eu faço uma coisinha só no app, e daí para outra eu tenho que ir para outra. Ao mesmo tempo, a gente vê o conceito de super app surgindo. Eu diria que isso vai ser um híbrido. Eu acho que não vai ter um app que resolva o problema financeiro com a minha saúde, eventualmente, mas, de repente, eu tenho um super app de saúde que consiga ver a minha saúde como um todo, eu consiga ver a minha finança como um todo e até, de certa forma, conectar, porque eu posso ter problema de saúde se eu estou mal de finanças, né? Eu posso estar dormindo mal por conta das contas que eu estou pagando. Né? Então, eu diria que vai ter um equilíbrio. Eu não diria que a hiperconvergência não é uma saída, mas também a super especialização também não é. A gente vai ter que encontrar um caminho, está aprendendo a trabalhar com isso, até porque, no que você falou, né, a RH Tech, Construtec tem RH lá dentro, porque tem muitas pessoas lá dentro, então por que não falar de construção falando também de inovação de recursos humanos? Só para dar um exemplo que você mencionou dessas duas verticais, a construção civil tem um grande desafio que é manter capacitado, né, as pessoas que ali trabalham. A adoção de tecnologia na construção civil é uma das mais baixas, inclusive, no Brasil. Né? Então, para dar um pequeno exemplo, o varejo, a mesma coisa. Eu tenho N soluções hoje, eu tenho soluções de finanças para varejo, eu tenho logística, e tudo está conectado a uma dor de varejo. Então, eu diria que não dá para tentar todo mundo ficar isolado, mas também ser generalista demais, eu não consigo resolver problema nenhum. Tá? É um desafio. Bacana. Então, nesse universo da hiperespecialização, da hiperconvergência, no fundo, é um jogo que está, sei lá, aos 5 minutos do primeiro tempo. Estamos começando esse jogo. Eu vejo dessa forma, até porque a gente está aprendendo o paradigma, né, da mobilidade, que nós temos tudo na nossa mão, no nosso smartphone. Nós estamos aprendendo ainda a lidar com ele. Então, hoje, quantos apps nós temos que a gente usa uma vez por mês, uma vez a cada 3, 4 meses? Porque ele faz uma coisa específica que eu não preciso todo dia. Então, se ele pudesse eventualmente ser mais convergente, que ele conectasse novas funções, elas poderiam estar mais... Ao mesmo tempo,
muitas vezes uma solução muito especializada ela é importante para resolver um problema complexo. Então, eu diria que é isso. E algumas coisas surgem desse meio termo, né? Então, vamos dar o caso da comunicação por mensagem, que hoje a gente faz tudo aí por comunicação via mensagem. Por que não já poder fazer o meu pagamento via mensagem, que eu estou negociando? Por que não poder? É legal, né? Tem coisas aí que a gente vai aprender a ter esses novos paradigmas de usabilidade e de conceito e também de aglutinar. Os novos paradigmas de convivência, na minha opinião, eles também vão trazer realmente o que é importante estar conectado, né, para nós, né? Então, é importante eu ter uma solução de finanças totalmente conectada com tudo, né? O meu banco, com os meus meios de pagamento, com a minha carteira digital, com o meu seguro de vida, pode ser, né? Realmente a gente vai ter que aprender ainda alguma coisa nesse sentido. Puxa, que bacana. Mano, tá ótima a conversa, né? A gente podia passar aqui à tarde, mas a gente tem, infelizmente, um tempo limitado para bater esse papo. Então, queria ouvir de você, que está super antenado, assim, hiper mega especializado, além de ser um executivo, um cara de negócios. Vamos pensar no nosso público varejista, né? Seja pequeno, médio e grande. O que você diria que são as 3 top tecnologias para a gente ficar de olho? Olha, eu acho que se ainda não virou, vai virar. Fica de olho nessas 3 tecnologias que eu acho que pode dar um caldo bacana. O que você acha? Legal. Bem, primeiro, antes de falar das tecnologias que eu acredito muito que vai mudar paradigmas, o primeiro independente do tamanho, nunca se teve uma democratização de acesso à inovação. Então, independente se é pequeno, médio ou grande, independente do seu negócio, a inovação é mais um modelo mental dentro de cada um do que, de fato, associado ao tamanho. Tá? Então, o primeiro ponto eu gostaria de colocar, talvez esse seja até um aspecto de um paradigma da tecnologia. Mas um primeiro ponto, IoT, a internet das coisas, para mim isso vai mudar muito o conceito de como as coisas estão conectadas, a gente vai poder ter sensoramento de tudo, né, as geladeiras vão vir com sensores do que eu tenho na minha geladeira, o meu carro, tudo vai estar conectado, o meu próprio corpo, eventualmente, se eu desejar, vai estar conectado com o meu médico. Então, IoT, para mim, é um grande quebra de paradigma. Impressão 3D, para mim, o conceito de impressão 3D se fala e pode disruptar muitas indústrias. Então, hoje se fala muito já de comida impressa em 3D. Então, imagina a cadeia logística vai mudar, porque eu vou imprimir a comida no destino final. Isso já está acontecendo, tá? Em alguns locais do mundo já tem esse tipo de experiência de fato acontecendo. E um item que o Brasil está bem antenado, está em voga, que vai mudar, tudo que a gente vai falar de experiência digital está associado ao 5G. Então, o 5G é um novo paradigma que vai permitir, né, que as coisas estejam mais conectadas, a banda vai estar disponível. Então, as experiências digitais de tudo, com certeza a gente vai poder tirar restrições que hoje nós temos por conta de limitação. Então, eu diria aí, acredito muito que essas 3 vão chegar muito rápido no mercado, já estão chegando e vão mudar muitas indústrias, inclusive o varejo. Bacana, puxa vida, muito excelentes as suas dicas, vamos anotar e realmente ficar de olho em todas elas, e eu concordo, elas terão um impacto fundamental, extremamente expressivo nas nossas vidas, né? E o 5G talvez puxa a fila, né? Porque o 5G vai dar um boom para a internet das coisas. Perfeito. O carro inteligente, o carro autônomo, a tecnologia já existe para ele operar. O problema é a conexão, né? Porque se ele é autônomo, com a nossa qualidade de conexão, esses ruídos que aparecem, imagina o carro está sem motorista, de repente dá aquela oscilação do sinal, o carro bate, né? Exato. O 5G não, o 5G vai fazer o carro, uma qualidade, tá perfeito. A indústria 4.0 também está com a mesma situação, você conectar um robô à distância, né? Para poder ser operado. Imagina até um robô com micro precisão, no caso da área médica, poder ser operado em qualquer lugar do planeta, por qualquer cirurgião do planeta também. Então, o 5G é bem isso que você mencionou. Ele é a avenida para outras indústrias poderem alavancar as novas tecnologias. Vai para um outro patamar. E na questão da impressora 3D, a impressora já existe, essa tecnologia já está legal, ainda tem uma questão de desenvolvimento de materiais, que já está caminhando barbaridade. Então, assim, você vai imprimir
Quer dizer, a gente já poderia imprimir um hambúrguer, o problema é o gosto que esse hambúrguer teria. Então, a indústria toda está desenvolvendo os materiais, mas não se preocupe, tá certo? Isso daqui a pouquinho já vai estar pronto e você quer o hambúrguer, o cheeseburger com gosto de queijo cheddar, tá bom. Eu quero com queijo parmesão, eu quero com queijo emmental suíço, perfeito. Ele vai ter o gosto especificamente disso, né? Então, é uma questão de materiais, porque a impressora em si hoje já roda direitinho. Outro dia eu escutei, aliás, eu li uma matéria fantástica, que a BMW, já existe, se eu não me engano, mais de 30 BMWs rodando no mundo, impressos 100% impressora 3D. Aí por quê? Porque a BMW já quer testar como é que é esse modelo, tá certo? Do cara, ele não vai comprar um BMW, ele vai comprar uma licença do projeto para ele botar lá na impressora e imprimir. Então, isso aí. Fantástico. Eumani, super obrigado aí pela sua participação, acima de tudo pela sua contribuição, né? Seu conhecimento, seu tempo valioso, toda essa sua experiência, realmente foi muito agradável, né? E fantástico e instigador a gente poder bater esse papo. Então, se você tiver considerações finais, tiver algum comentário, alguma observação, sinta-se à vontade. Inafuco, primeiro eu queria agradecer muito o convite aqui da CATS de fazer aí esse convite a explorar um tema que eu adoro muito, que é inovação, parabenizar a entidade aí por inovar e fazer um evento online, não deixar que essa crise sanitária deixasse o conteúdo, os novos paradigmas de passagem de conhecimento não chegarem até esse público maravilhoso. Então, queria também colocar a entidade aqui, a ACAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, à disposição de todo o mercado varejista aí, para que juntos a gente possa construir um mercado cada vez mais competitivo e melhor para todos. Legal, obrigado pela mensagem. Eu reforço, né, as palavras do Eumani e agradecer a iniciativa da ACAT de realizar o evento. Realmente foi extremamente desafiador, mas está sendo muito gostoso, né? Porque, puxa vida, conseguimos ter virtualmente, né, num curto período de tempo, uns 45 minutos, um papo assim tão agradável, né? E muito aprendizado para a gente com o Eumani, e deu para a gente bater esse papo e ter esse conhecimento real, mesmo nesse mundo virtual. Agradeço o convite da CATS para participar do evento, do Expo Super Online, que eu tenho certeza hoje é o melhor e mais completo evento para supermercados, varejistas e profissionais de bens de consumo do país. Continue com a gente, ainda tem bastante conteúdo para a gente compartilhar. Muito obrigado por sua atenção.